Sejam bem-vindos hoje em mais um NMT Conversa. Recebo aqui hoje um grande amigo, vereador por Primavera do Leste, irmão Rogério, que tem feito um trabalho muito interessante na cidade. Nós vamos contar aqui a sua trajetória e a sua trajetória profissional também, e também esse ano e meio como político com o mandato aqui na cidade. Irmão Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui e eu espero que a gente possa bater um papo aqui e falar sobre tudo. Bacana, Chico. Primeiramente, agradecer a Deus, né? E um bom dia para você, o NMT Notícia, para você e sua equipe. E desejar para você aí boa sorte. E tamo juntos aí. Tá certo. Irmão Rogério, a gente já conversou bastante, esses dias até conversando, eu até achei que você era de Cuiabá, não, e você é da co-irmã de Primavera do Leste, de Poxoréu. Conta pra mim, você nasceu em Poxoréu, hospital em Poxoréu, ou teve que fazer aquele negócio de ir para outra cidade para nascer? E como é que foi isso? Eu realmente, graças a Deus, eu nasci aqui em Poxoréu. Eu morei muitos anos ali na cidade de Alto Coité. É uma cidade bem vizinha ali, né? Que é distrito de Poxoréu, Alto Coité, onde meus pais ali tinham uma terrinha ali, mexendo com gado, e minha mãe gostava de mexer no comércio. E logo em seguida surgiu o garimpo, né? E meu pai... Que ano que foi isso? Isso foi mais ou menos o ano de 76. Em diante começou a exploração do garimpo na região, né? Com as pesquisas, Quando com os começou, garimpos manuais, aí depois foi chegando as dragas ali nos anos de 80, 85. quando começou o garimpo, você tinha quantos anos? Aí eu tinha aproximadamente aí seus 10, 11 anos, né? A sua primeira lembrança, quando você olha para tua infância lá, a primeira lembrança que você tem da tua vida, você tinha quantos anos? Eu já desde de pequeno ali, eu sempre fui muito assim, dedicado a trabalhar, a ser alguém na vida, né? Eu já engraxei sapato, eu já vendi picolé, eu já vendi refresco. Naquele tempo, o ônibus a gente chamava lá da baleia, né? E ali chegava aquele pessoal naquela rodoviária, e ali a gente ia fazer aquele serviço de táxi, vamos dizer assim, Também foi taxista? atender aquelas famílias, aqueles viajantes que chegavam, os turistas, de levar até os dormitórios, né? Naquele tempo não chamava de hotel, era dormitório. E é onde a gente ganhava aquela moedinha, aquele dinheirinho, e a gente já tinha esse interesse de ganhar o dinheiro, né? E ainda falando desse momento de Poxoréu, do garimpo, falam-se muito que a cidade era muito movimentada. Tinha muita gente mesmo nas ruas? Realmente, a região do Poxoréu ali, Alto Coité, era uma região muito movimentada, porque o garimpo, ele traz gentes de todas as regiões, né? Dá um movimento muito grande, fomenta o comércio muito forte. O diamante, ele atrai muitas gentes, inclusive as meninas também, né? Vem para ganhar o dinheirinho dela também, né? Nessa E época, aonde tem as meninas, tem muito homem, né? a antiga. Eu vou perguntar, o senhor o irmão Rogério é um homem evangélico, de família, homem sério, mas vou perguntar: tinha muito cabaré nessa época na cidade de Poxoréu? Nesse tempo eu era criança, né? Mas Sim. eu já via que o movimento ali de cabaré, o movimento de garimpeiro, era um fluxo muito grande. Poxa, Muito grande. poxa vida. Bom, nessa época, você menino, você prestava esse serviço, você vendia picolé nessa época, engraxava sapato, isso tudo era tudo em torno do garimpo, tudo das pessoas que chegavam para tentar a sorte no garimpo. Positivo, porque era um fluxo de muita gente, né? E você sabe, quando tem muita gente, tem espaço para todos, né? Tem espaço para o comércio, tem espaço para o lanche, tem espaço para o picolé, tem espaço para o engraxateiro. E eu era muito assim dedicado a trabalhar desde menino, né? A minha mãe depois montou um comércio. Qual comércio? A minha mãe tocou vários tipos de comércio. Ela tocou lanchonete, depois ela tocou mercado, depois ela tocou bazar, depois tocou em 99. E assim, ela, às vezes, um certo tempo o comércio ia bem, depois ela mudava o comércio, mas sempre foi no ramo do comércio.
brasileiro é assim, o comerciante, o cara começa, ele passa por um monte de tipo de comércio, porque a dificuldade, né, do brasileiro de empreender é grande. Mas como eu o conheço e eu sei que o senhor tem uma veia muito boa para comércio, um comerciante nato, então o senhor aprendeu com a tua mãe. Podemos dizer isso? Positivo. Minha mãe, ela sempre via assim, que eu era um menino muito inteligente, muito esforçado e gostava de dinheiro, e aonde ela colocava nós ali, eu mais um outro irmão e uma irmã, ali nós vendíamos o pão de manhã cedo, depois a gente já saía para vender na rua mesmo, com o carrinho, o quitute, a rapadura, o requeijão, a banana. Naquele tempo o comércio era diferente de hoje, sabe? A gente vendia O que tinha? o que tinha. Era o arroz, o feijão ali, era no grosso mesmo, era de lata ainda, era de saco, era na farinha. Então era um comércio assim que ele era muito forte, É o porque corpo a corpo, dia a dia, o na rua, com a carriola? positivo, com a carriola. Olha, É isso rapaz. aí, com a Mas, carriola. irmão Rogério, você com 1,5 m e com a carriola pesando 50 quilos. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você, e eu vendia muito, sabe? É. Eu saía naquela região ali, 5 horas da manhã eu saía para vender o pão. E já gritava, padeiro, e eu acordava o pessoal, já despertava o pessoal vendendo pão. Rapaz, E que coisa. chegava em casa ali, a minha mãe já dava um lanche ali, e às 8 horas já colocava de novo para sair com o carrinho para vender isso que eu falei para você. Que era a banana, que era o requeijão, que era o quitute, que era de tudo. A gente tinha muitas variedades, né? É curiosidade, você saía para vender o pão, aí terminava de vender o pão, voltava, pegava outra carriola de outra coisa e saía para vender também? Na verdade, quando chegava ali do pão, a mãe dava um lanche, né? A gente tomava um café ali, um lanche junto com meus irmãos, e depois já saía de novo para ir vender o outro tipo já de produto. mercadoria, né? Rapaz, que coisa maravilhosa. Dá filme isso aí, viu? Rogério, você falou que você falou de um irmão e de uma irmã. Vocês são quantos irmãos lá na sua casa? Lá em casa nós era 9 irmãos. 9? 4 irmãos homens, 5 irmãs mulher. Certo. Você falou Bom, eles estão todos em Pochorel, estão aqui. Como é que tá a sua família hoje? Na verdade, eu tenho já 4 irmãos que já faleceu, né? E hoje nós só estamos 5 irmãos. Hoje só tem um irmão homem, que trabalha na prefeitura de Rondonópolis, que é topógrafo. Conheci ele. E também tem a minha irmã, que trabalha hoje aqui na UPA, né? Além de Nalva. Sim. Também faz parte da gestão. E as outras 2 irmãs estão em Cuiabá. 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 O senhor me falou certa vez que morou em Cuiabá há muito tempo, né? Como é que foi a sua vida em Cuiabá? O senhor foi, assim, o senhor saiu com que idade de Pochorel para ir para Cuiabá? Eu tinha aí aproximadamente meus de 15 a 16 anos, e minha tia veio passear, né? E chegou ali e falou para minha mãe que eu era um menino muito esperto e Dava para aproveitar. E muito sabido, e era bom levar eu para estudar lá em Cuiabá e morar lá, né? Que meu primo estava administrando uma empresa já lá, e Cuiabá tinha um espaço muito bom, e era muito bom eu ir para Cuiabá, porque eu ia aprender muitas coisas. Certo. E aí minha mãe gostava muito da minha tia e deixou eu ir morar em Cuiabá. Isso foi mais ou menos nos anos de 83. Coisa boa, eu tinha 2 anos, ó. É, Você tá velho. rapaz. Você tá com quantos anos, irmão Rogério? Hoje eu tô com 59 anos, em agosto agora, dia 22 de agosto, eu faço 60 anos. Coisa boa. Irmão Rogério, em Cuiabá, o senhor chegou a estudar, chegou a terminar o primeiro grau, o segundo grau, como é que foi? Na verdade, Cuiabá me deu muita oportunidade. Ali é onde eu aprendi muitas coisas na minha vida. Eu comecei trabalhando ali de office boy, e depois um escritório de contabilidade. E eu tinha um primo que já trabalhava naquele escritório, e estudando e trabalhando, e ali eu fui tendo vários conhecimentos, né? E Cuiabá já foi dando oportunidade de trabalho, e aonde eu fui estudando e terminei o meu estudo em Cuiabá. Terminei o 3º ano lá, tentei uma contabilidade, mas aí a gente começou já a querer namorar, e aí já veio Olha, esse irmão negócio Rogério, de namorar irmão e Rogério, casar. namorador? E aí não terminei de concluir a minha formatura lá, que seria na contabilidade. Mas eu estou feliz, porque Naquela época fazia magistério, contabilidade, o que mais que era? O outro, tinha um outro...
Você escolheu no segundo grau, né? Eu tive um pensamento de para vir na administração. Gostava muito de matemática também, né? Sim. Mas aí, como a gente já estava ali no escritório de contabilidade, e aí foi onde a gente começou também a dedicar um curso ali na contabilidade, que antigamente o pessoal formava muito em contador, né? Contador. É. Irmão Rogério, aí ali foi em Cuiabá que você conheceu sua esposa? Na verdade, Chico, eu passei por um processo em Cuiabá, eu conheci uma moça e ali eu tive um relacionamento com essa moça e aonde eu tive um relacionamento de 6 anos e nesse relacionamento eu tive 2 filhas, Aí, surpresa pra mim. a Adriele e a Que Rosinere, idade tem elas? e hoje elas moram em Cuiabá. Que idade elas têm? Hoje ela já está aí numa idade aí de 35 anos. O senhor tinha quantos anos quando teve esse relacionamento, quando teve os seus filhos, seus primeiros filhos? Então, é interessante essa pergunta aí. Eu estava bem num começo ali de crescimento, nos estudos, estava indo muito bem. E aonde eu falei para você, né, que veio o negócio do namoro e Irmão acabei não Rogério, terminando a o nossa danadinho. formatura ali na contabilidade, né? Onde conheci essa menina e a gente teve um bom relacionamento e veio até aí por 2 filhas, um casamento de 6 anos, e aí não deu certo e a gente separou. Ah, então a esposa que eu conheço do senhor é a sua segunda É esposa. a segunda esposa. Ah, que legal. Bom, esse casamento durou 6 anos, aí quando o senhor, quando é que entra... Aliás, eu vou fazer uma pergunta antes, porque a gente acaba... O senhor falou que trabalhava desde cedo, vendia o pão, depois voltava, pegava a carriola de outra coisa para vender e provavelmente alguns dias pegava a terceira carriola para vender e saía vendendo. E nesse momento o senhor morava em Poxoréu e não em Coité ainda, né? Poxoréu. Em Poxoréu. E aí o senhor foi para Cuiabá, aproveitou para estudar e trabalhar. O senhor não teve muito perrengue financeiro então, né? Porque o senhor sempre trabalhou desde cedo, então provavelmente tinha um dinheirinho sempre. Graças a Deus, eu fui muito dedicado assim no trabalho, né? E gostava do dinheiro, né? E querendo ter uma vida próxima, né? Sempre eu vi uma pessoa ter um carro, eu tinha um desejo de ter um carro, tinha um desejo de ter uma casa, e para isso tem que trabalhar, né? Que bom, que bom. O senhor é um homem evangélico, né? Eu conheço o senhor dessa forma. O nome que o senhor usa na política é Irmão Rogério. O cristianismo, o evangelho entrou quando na sua vida? Essa pergunta é muito interessante. Isso aí já foi no meu segundo casamento. Eu conheci a minha esposa, né? E a mãe dela, evangélica, e ela falava muito da palavra de Deus para nós e nos chamou a atenção, né? E me convidou um dia para ir na igreja. E ali eu comecei a visitar aquela igreja e vendo os louvores e achei muito interessante, achei bacana, né? Porque a gente tem que também colocar a nossa vida na direção de Deus, porque a gente trabalha, mas a gente tem que ter um tempo também para agradecer a Deus, né? Para servir, né? Sim. Vamos dizer assim, servir. E quando a gente coloca a nossa direção em primeiro lugar com Deus, tudo vai bem. Porque Deus em primeiro lugar, né? Deus é que dá sabedoria, é Deus é que dá vida, é Deus é que dá família, é Deus que nos dá, capacita. Então, assim, foi muito gratificante quando eu conheci a minha namorada, que a mãe dela já era evangélica, e evangelizou nós, e foi onde eu fui para o segmento de ser evangélico. Certo. Como a gente brincou agora há pouco do irmão Rogério danadinho, o irmão Rogério, antes de ser evangélico, deu trabalho ou já era, nessa idade já estava... Aliás, que idade tinha quando você encontrou a sua atual esposa? Isso já estava com a vida mais tranquila? Já tinha passado por uma fase aí de trabalho, de primeiro relacionamento, então já tinha algumas experiências, né? Eu já estaria aí de um relacionamento de 3 anos sozinho, assim, até um pouco preocupado em ter um novo relacionamento, em namorar, em casar, né? Preocupado se estava velho? Não, porque o primeiro não deu certo, né? Às vezes o homem ele fica preocupado de novamente errar, né? Então tinha muito esse cuidado, mas graças a Deus, Deus nos colocou uma princesa no meu caminho
que hoje a gente construiu uma família de 3 filhos e hoje a gente conseguiu aí Tem uma vida estabelecida. ter uma vida estabelecida aí, né? Isso mesmo. Não, ele falou princesa, mas eu conheço o casal, é rainha manda. Princesa é quem tá falando, mas manda. Não, lá em casa quem manda é minha esposa mesmo. Irmão Rogério, bom, senhor, essa passagem de Cuiabá, e o senhor chegou aqui em Primavera com quantos anos de idade e quanto tempo faz que o senhor chegou em Primavera? Em Primavera eu cheguei no ano de 2000 e a minha mãe já estava morando aqui, a minha irmã já estava trabalhando aqui e eu em Cuiabá vinha muito visitar eles aqui, uma vez no ano mais ou menos, e Primavera estava num crescimento bom, uma cidade fresca, tranquila. Não que Cuiabá era ruim, Cuiabá me deu várias oportunidades. Rogério, mas assim, o cara que vem de Cuiabá, que a gente brinca, né, que é o lugar mais perto do inferno que tem aqui por perto, que é quente pra caceta, e aí chega em Primavera, imagina, hoje é fresco, imagina quando era, em 2000 era uma beleza. Chegar de tardezinha, aquele tempinho bom, né? Cuiabá era muito quente, né? Uma cidade violenta, né? E ali abriu várias portas de emprego para mim, de oportunidade. Foi muito bom para mim. Terminei os estudos ali. Não posso dizer que Cuiabá foi ruim para mim. Me deu várias oportunidades, mas vindo a visitar Primavera, uma cidade acolhedora, né? Minha irmã já estava trabalhando aqui, minha mãe mexendo com o mercadinho aí, e me fez uma proposta de vir dar continuidade no mercado dela, que ela estaria cansada e não queria mais mexer no ramo de mercado. Então, a minha vinda para cá, quando cheguei em Primavera, foi para mexer com a Mercearia Araújo. Que era da sua mãe. Que era da minha mãe. E ali ela me deu a abertura para mim tocar a mercearia. Eu disse para ela, se a senhora quiser eu venho, mas com toda a administração minha, eu que vou ter que mandar, administrar, eu que vou tocar. Ela falou, não, meu filho, pode ficar à vontade. Os perrengues é comigo e a Glória também. E a Glória também. E cheguei ali, já fiz algumas reformas e dei continuidade no mercado. Onde era o mercado aqui? Era no bairro Jardim Progresso, onde hoje eu resido mesmo. Era lá na tua casa? Era ali mesmo. A gente tinha um salão ali, né? Sim. Na frente, naquele tempo, o bairro estava começando. Tinha o bairro São José mais para baixo um pouquinho. O meu bairro é Jardim Progresso. E ali tem vários bairros ali. Santa Clara, Cristo Rei, Milano, Guinuato do lado. E depois foi crescendo, né? Porque esses bairros ainda não existiam quando eu cheguei ali. Aí já foi fazendo o Jardim Milano, o Cristo Rei estava já em atividade. E o bairro foi crescendo, e com aquele mercadinho ali, eu toquei 12 anos de mercado ali, e foi muito bom também. Criei um vínculo ali, uma boa amizade. E aí, em seguida, eu do mercado, eu tinha já um vínculo bom ali com toda a sociedade, me colocaram numa associação, e aí fui até presidente de bairro ali. Eu ia te perguntar, então, quando o senhor vem para Primavera, o senhor já cai no mercado, significa que o senhor conhece um monte de gente, porque o comércio permite isso, e aí o senhor começou a militar ali em prol do bairro. Então, o senhor foi presidente de bairro. Quanto tempo demorou para o senhor ser presidente de bairro ali? Ali a gente tinha uma equipe na época, uma associação, junto com o Juliano, que hoje é o Juliano do Som, e vários conterrâneos da região ali, e a gente trabalhou ali junto um tempo bom, né? Tinha o Elias, o irmão Rogério, tinha também ali o seu Antônio. E essa turma, vocês se revezaram enquanto presidente ou como é que ou só apoiava um? Como é que era essa relação? Não, a gente revezou. Passou o Juliano, depois passou eu, depois deu continuidade o Murumbi também, já deu segmento ali por alguns anos. Uhum. E foi muito bom, porque a gente teve essa conexão de começar a fazer essas articulações, né, de política. E eu sempre gostei da política, né? Na verdade, eu sempre gostei da política, de fazer o bem sem olhar quem. E isso foi o começo da todas as nossas atividades aí. Da trajetória. Para chegar hoje nesse ponto aqui de política, né? Eu só vou voltar novamente. O senhor nasceu em Poxarel, passou por Coité, Cuiabá,
E aí chegou em Primavera, o senhor não falou com qual idade você chegou em Primavera? Eu cheguei no ano de 2000, Com quantos eu anos? teria aí aproximadamente aí 25 anos. Com 25 anos, 25, olha, 26 anos. Com 25 anos já com a trajetória, com a experiência de vida já grande. E aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor, porque eu acho que todo mundo tem, assim, quem foi o seu grande amigo, assim, desde o do início da sua trajetória, que o senhor lembra, assim, e tem como um grande amigo, se afastou, se existe ainda essa amizade, como é que é? Eu sou muito assim, de relacionamento com todo mundo, gosto de criar amizades, né? Então ali na região eu criei muitas amizades com muita gente, dos moradores ali. Até hoje a gente tem esse vínculo, né? Os vizinhos ali. Ali o bairro é a primeira geração ainda, né, das pessoas que chegaram ali, né, não claro que tem gente da segunda geração, mas vocês estão ali, igual da faixa do senhor de 60 anos, perto de 60 anos, né? Tem bastante gente ainda ali. Ali tem o seu Antônio, tem o João Elias, tem o seu Francisco. Que coisa boa. Irmão Rogério, bom, o senhor está falando aí que então o senhor começou as atividades, se envolver com a política ainda não partidária, né? Ou já começou a fazer um movimento dentro da... Provavelmente quem é presidente de bairro sempre começa a apoiar uma candidatura de prefeito, uma candidatura de deputado. Quem foi o primeiro caboclo que o senhor apoiou aqui? Na verdade, toda a minha vida eu gostei da política, né? Comecei como presidente de bairro, depois criamos o Cidadão Participativo, depois fui eleito pelo Conselho de Saúde por 2 mandatos. Isso aí vai criando um vínculo dentro da política, né? Aí visitando a Câmara de Vereadores, aquela conexão já com os prefeitos que estava atuante aí, que veio aí seu Érico, depois veio Getúlio Viana, aí depois já veio também aí O próprio Léo? o próprio Léo, hoje está aí na gestão Sérgio Manique, então a gente já vem acompanhando isso aí já de longas datas, né? E cada um fez seu trabalho, deixou seu legado, né? E hoje Deus nos proporcionou essa oportunidade de nós também estar aí. O senhor citou aí o nome, eu até liguei para ele essa semana, tá me devendo, seu Érico Piana. Eu acho o seu Érico um cara muito fora da curva, cara. Eu acho ele um homem educadíssimo, sempre tratou todo mundo com muita educação, prefeito de 4 mandatos, né? É difícil ter 4 mandatos na cidade, né, cara? Como é que era a sua relação com o prefeito Érico? Então, é interessante essa pergunta sua, né? O seu Érico, ele deixou seu legado, né? Fez um excelente trabalho nessa cidade aí, né? Porque um prefeito que passa 16 anos são 4 mandatos. Já não tem nem muito a falar, né? Porque a própria história dele, o alegado dele, já mostra que o cara foi competência, né? Nossa. Que aí passou aí, no começo da cidade aí, nós tivemos aí, viu seu Marquete, teve aí também Darne Ceruti, né? Cada um teve seu trabalho, cada um deixou seu legado, mas o seu Érico tem uma história mais completa, né? Porque um mandato de 4 anos, de 4 mandatos, que são 16 anos, tem uma história, uma bagagem política aí que... Não, o Érico, um amigo meu me ligou de Cuiabá ontem e disse que encontrou com ele, e ele falou, "Ô, Chico me ligou, rapaz, e eu preciso, o seu Érico vai vir aqui e eu vou fazer um podcast nas 4 horas com ele, porque uma hora para cada mandato. O homem é bom, eu gosto do Érico, rapaz. Bom, mas enfim, voltando para tua história, quando é que o senhor entra na vida política partidária? De quando é que o senhor se filiou ao primeiro partido? Em 2016 eu recebi um convite pelo PT. PT? PT. Mas não era o partido que nos... Um homem conservador igual o senhor não é o PT, né? Não vai. Nossa, até me surpreendi aqui. Eu falei, gente do céu. Foi o primeiro convite que eu recebi para uma filiação, né? Filiação. Você fez a pergunta da filiação. Sim. Mas não me convenceu, né? Sim. E dispensei o convite. Sim. E novamente recebi um convite em 2020 pelo PDT. O PDT em Primavera do Leste é dos Viana, né? Certo. Porque senão a gente fala PDT hoje com essa polarização,
acha que é um partido de centro-esquerda. Não, aqui em Primavera não tinha essa agora de direita e esquerda, né? Não tinha. Positivo. O PDT aqui era do Getúlio, do Zeca, da Dona Iva, era esse o PDT. Positivo. Inclusive, esse convite foi até por eles mesmos. A Iva era vereadora na época, né? Do partido. E na época já tinha o Luiz Costa também, fez uma mudança também de partido e veio para o PDT. Sim. E ali fez um convite para nós. Eu, Cássio da New York e o irmão Rogério, filiamos no PDT. E nessa época tinha 3 vereadores. Tinha a Iva Viana, tinha o Luiz Costa e tinha o Juarez da Loreta. Recebi o convite para disputar as eleições de 2020. Meu filho, na época, falou: pai, mas o senhor tem muita coragem, tem 3 vereadores eleitos, e o senhor vai disputar uma eleição com 3 vereadores eleitos, que teve uma expressão de voto muito forte, e o senhor vai entrar nesse partido para disputar uma eleição? Eu disse para ele: meu filho, eu tenho Deus, tenho a família, tenho a igreja, tenho coragem, e o peito igual tenho um pombo, determinação, e o peito igual um pombo e de beira de tenho garra e vou para cima. E assim eu fiz. Fui lá, coloquei meu nome à disposição, foi um grande desafio pela primeira vez. Quantos votos teve? E fiquei suplente de vereador. Na época eu fiz 328 votos. 328 votos. Voto para encarnar. Na época, 2020, era muito voto. Nós seríamos 24 candidatos. 24 candidatos. O senhor ficou em qual colocação? No quarto? O partido falava que fazia 3, né? Uhum. Fazia a Iva, o Luiz e o Juarez. Era o projeto do partido, fazer os 3 vereadores. Mas a gente teve uns candidatos que não teve uma expressão de voto bacana, e acabou a gente fazendo só um candidato, e deu o Luiz Costa na época, só conseguimos fazer ele. Ficou eu como segundo suplente e a Iva Viana como primeira suplente. E nessa época apoiaram quem para prefeito? Para prefeito, na época, a gente estava apoiando... 2020 na Getúlio? Não. 20 foi Quem que foi o adversário do Léo, rapaz? Foi o adversário do Léo, não foi? Já era Léo. Já era Léo. Quem foi o adversário do Léo nesse... O Léo. O Léo Carmen, quase não teve adversário, né? Porque veio a Carmen com o Matheus Viana, e depois veio o Felipe. Então, assim, o Léo sempre trabalhou tranquilo aqui, né? As eleições do Léo aqui foi bem tranquila. Essa vai ser a prova de fogo dele, né? Agora o Léo tem uma eleição aí para deputado, é uma eleição bem forte, né? Bem forte. Bom, aí se tratando disso, o senhor, voltando ao assunto, o senhor foi para o PDT, ficou em segundo suplente, e agora, em 2024, o senhor se filiou à União Brasil para disputar uma eleição também numa chapa da morte, né? Na verdade, a gente, quando tem aí uma disputa... Na eleição de 2020, a gente já ficou um pouco até conhecido, né? Porque daí os próprios partidos, eles já têm interesse de pegar aquele candidato que teve uma expressão de voto melhor. Os próprios partidos, eles já começam a ter essa visão, né? Sim. Que quanto mais você pegar o candidato, que ele teve uma expressão de voto melhor, que o candidato teve uma divulgação melhor, que o candidato tem um relacionamento melhor, para o partido também é melhor. Sim. Então, em 2023, eu recebi vários convites de vários partidos para que viesse com eles, né, para uma disputa eleitoral de 2024. E eu fiquei analisando alguns partidos que nos procurou ali, e a gente ficou ali fazendo aqueles análises, e onde eu tomei uma decisão de filiar e registrar uma candidatura pela União Brasil. O Brasil é uma chapa muito forte, fez 4 vereadores, né? Na minha época de 2024, nessa eleição, tinha 2 partidos que seriam os partidos mais assim, majoritários, que seria União Brasil e o MDB, né? E funcionou, a conta fechou, né? Fechou. Porque às vezes, como isso aconteceu lá em 2020, o PDT, a conta não fechou. Não fechou, Acontece muito disso. Bom, nessa disputa, o senhor teve quantos votos? Nessa eleição agora, isso, que a gente conseguiu aí ser eleito, graças a Deus, Chico, eu louvo a Deus e agradecer, né? Toda a população, as famílias que acreditou no irmão Rogério e confiou,
e aí eu consegui aí ser eleito com uma votação aí de 683 votos. Maiúsculo. Dobrou a votação da outra. Graças a Deus a gente teve um apoio da igreja, né? Sim. Isso é muito importante. Quando você tem uma base, Qual que é a igreja do senhor? é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Missão. Missão. E quem que é o pastor líder da igreja? Nosso pastor hoje, aqui presidente, é pastor Valentim Balbino. Valentim Balbino, que bom. Quando as comunidades se organizam, né? A eleição de vereador, as pessoas às vezes acham que tem gente que faz candidaturas para ter voto na cidade inteira, mas também nichar, né? Representar um grupo específico também funciona e faz a gente chegar lá, né? 680 votos, voto para dar nada, pois o negócio não é... Muitas das vezes, Chico, muitas pessoas falam assim, eu vou ser candidato a vereador. Bacana, todo mundo quer ser, mas você ser o vereador é um grande desafio. Por quê? Eu, para chegar nesse ponto aqui, Chico, eu passei por um período, igual eu disse para você, veio de presidente de bairro, veio aí num conselho ético político, veio fazendo uma base, a gente veio aí servindo a nossa cidade aí, porque eu sempre gostei de servir, né? Independentemente de ser vereador, eu sempre fiz esse papel, de fazer o bem, sem olhar quem, sempre gostei de servir, desde quando eu morava em Pochorel. Você sempre esteve envolvido dentro da sociedade. Sempre tive envolvido. E fazendo bem, sem olhar quem, igual eu disse para você, né? A gente teve um segmento. Você não chega de vereador, é só falar, você vereador. Você tem que ter uma história, você tem que ter um trabalho, você tem que gostar de pessoas, você tem que estar envolvido no meio da sociedade, fazendo bem para a comunidade, tem que ter um serviço, você tem que estar aí, vamos dizer assim, tem que ter uma prestação de serviço para a sociedade. A gente contando a tua história aqui, você demorou 24 anos de quando chegou, e chegou bem, posicionado para tocar uma mercearia, o mercado, então você demorou 24 anos para conseguir chegar à vereança, né? Com certeza, igual eu falo para você, muitas das vezes o cara fala assim, eu vou ser vereador. Bacana, você colocar seu nome, é um grande desafio, todo mundo tem, né, seu sonho, seu direito. Mas para você ser um vereador, é um grande desafio. Você precisa ter trabalho prestado, você precisa ter um bom relacionamento, você precisa fazer uma base. Ó, para você ver, eu vim trabalhando uma eleição minha há muito tempo, né, igual eu disse para você. Eu vim trabalhando ela para chegar nesse mérito aqui, hoje, para ser um vereador, não foi só assim, coloquei o nome e já fui vereador. Você precisa ter uma base sólida, precisa ter um relacionamento bom, ter um conhecimento. E até, inclusive, várias vezes eu ia na Câmara de Vereador para ver e estudar também as leis, conhecer o estatuto, porque muitas das vezes o cara coloca um nome para ser vereador. Mas e aí, você tem o conhecimento? Também tem disso, né? Tem que ter o conhecimento. Hoje a gente já está ali 1 ano e meio e a gente já vê estudando isso, estudando as políticas. E se tratando da Câmara, só vou te cortar um pouquinho que eu preciso fazer essa pergunta. Tá bom, irmão Rogério tem toda essa trajetória, 24 anos plantando, virou candidato para ganhar, né, que 4 anos antes, né, quando completou 20 anos de primavera, foi candidato, teve 300 e poucos votos e foi eleito. Irmão Rogério, chegou na Câmara, e aí? E agora, como diz, né? Agora sou vereador. Como é que foi para o senhor? Para mim é uma honra, né? É uma cidade aí, igual eu disse para você, uma cidade que me acolheu, uma cidade pujante, uma cidade que nos deu a oportunidade, que as pessoas acreditou nesse vereador irmão Rogério, confiou, e hoje eu me sinto honrado a fazer parte da gestão do Legislativo, para representar a população, a cidade de Primavera do Leste. É uma cidade que vem aí num grande crescimento e estou me esforçando para fazer a diferença. Tenho visitado vários secretários, visitado os deputados, visitado os deputados estaduais ali na Assembleia Legislativa em Cuiabá, visitado Brasília ali, o Senado, os deputados federais, senadores, trabalhando juntamente com a gestão, trazendo emenda para a melhoria da nossa cidade e mostrar para a população que tem jeito sim de ser diferente e fazer a diferença. Daqui a pouco a gente chega nas conquistas
né? Mas vamos falar dos projetos que o senhor trabalhou durante esse ano e meio, né? Quais foram os principais projetos, né? Os 3 principais projetos aí que o senhor apresentou na Câmara, que o senhor tem trabalhado. Obviamente, um projeto as pessoas pensam que é só pá, puf, pá, resolve. Não, tem que trabalhar o projeto. Quais são os 3 principais projetos, bandeiras do irmão Rogério que tem trabalhado na Câmara de Primavera? Chico, graças a Deus ali, hoje na Câmara de Vereador, nós somos 15 vereadores. Eu me sinto ali honrado com todos os companheiros ali, é onde coloquei ali todas as nossas emendas, as nossas indicações, nada foi reprovado, e é onde coloquei projeto do Dia do Pastor, projeto da cristofobia, projeto da vacinação, projetos da Praça da Bíblia. Fora também essas coisas mais ligado à sua religião, ao seu grupo político ali, vamos colocar assim, o senhor esteve em Rondonópolis visitando o aterro sanitário. Conta para nós qual que é a sua ideia acerca do aterro sanitário para a Primavera do Leste. É bastante interessante essa pergunta sua, porque nós temos hoje em Primavera do Leste, eu tenho uma grande preocupação. Conhecendo Primavera, onde eu vi vários ex-pontos e eles foram enchendo e a cidade foi crescendo. Inclusive tem um lá na Primavera 3, que é onde foi tirado alguns materiais e não poderia nem ser colocado ali aquele tipo de resíduo ali. Mas, como não tinha área, e foram colocando ali e está enchendo. Então tem uma grande preocupação para mim nessa parte aí de aterro sanitário. Dos resíduos que saem da cidade, que são vários, de galhos, entulhos, sofavéus, colchões, e isso traz uma preocupação, onde eu levei até o conhecimento do secretário de Meio Ambiente e também ao executivo a respeito desse aterro sanitário, que hoje nós somos terceirizados, né? E precisa urgentemente a gente tomar essas atitudes, essas decisões do aterro sanitário, onde eu visitei Campo Grande, já visitei Rondonópolis e fui até Santa Catarina, que ali tem Timbó e São Bento, que é uma grande referência nessa parte de aterro sanitário e cooperativa de tecnologia de primeiro mundo, onde faz ali do próprio lixo, ele gera energia, gera adubo orgânico, ele faz a sacola, ele faz do papelão, ele faz a caixa, ele faz o meio-fio, ele faz as lajotas para todos aqueles pátios da própria prefeitura, das obras, das empresas do município. Então, a gente viu ali uma grande tecnologia naquele aterro sanitário de Santa Catarina, onde ele tem ali, na sua cooperativa, também tirando ali seus alumínios, o seu cobre. Então, dá uma geração de emprego e aonde fomenta muito o comércio e aonde esse lixo ele gera muito dinheiro. O lixo também, a destinação do lixo de forma correta, também tem a questão ambiental, né? Nós estamos hoje, o planeta está só crescendo, né? A gente às vezes não se toca, a gente fala, a Primavera dobrou nos últimos 7 anos, vai dobrar de novo nos próximos 10, e a gente não está se tocando, o planeta está enchendo de gente, né? E se a gente não tiver uma preocupação nesse momento de cuidar do meio ambiente, também não vamos ter dificuldade. Então, isso trouxe uma grande preocupação para mim, eu conhecendo nessa parte da reciclagem, do aterro sanitário, onde eu fui buscar esse projeto de tecnologia, porque hoje não precisa de você ter mais 10 hectares para você ter um aterro sanitário. Hoje, com uma área pequena, você consegue trabalhar com esse aterro sanitário. Por quê? Porque ele vai gerar tudo isso que eu disse para você, adubo orgânico, energia. Que vai chegando e já vai reciclando. Ele vai fazendo um processamento de tecnologia e gerando renda, e isso transforma em dinheiro, porque o lixo hoje é dinheiro. E também, se com certeza o aterro sanitário em Primavera é terceirizado, tem uma empresa que ganha dinheiro para isso, né? E ela, além dela ganhar dinheiro da prefeitura, ela também ganha dinheiro com a reciclagem, com os produtos que chegam. Se tiver um aterro da prefeitura,
a prefeitura vai deixar de pagar o contrato e vai poder faturar também, né? Acho que deixa as contas do município mais saudáveis também. Então, a gente vai buscando esses projetos e mostrando para o prefeito, se o prefeito, porque é um projeto que ele é muito caro, né? Quando Sim. você fala em um aterro sanitário, ele é um projeto que ele acaba sendo muito caro. Às vezes não é viável para o prefeito fazer e ele pode até terceirizar. Mas eu acho que para você terceirizar tem que ter pelo menos aí para uma licitação de 3 empresas, né? 3 empresas virem mostrar ali o currículo dela, a capacidade dela, a tecnologia dela, para que a prefeitura, o legislativo venha entender que isso vem também beneficiar a nossa cidade. Ela não pode vir também pensando só em lucro, né? Pensando só Sim. nela. Senhor, nós estamos falando aqui de meio ambiente, né? E obviamente isso esbarra na qualidade de vida, enfim. Nós estamos em Primavera do Leste aqui, a água e o esgoto é terceirizado, né? É privatizado. Como é que é a relação da Câmara hoje com as Águas de Primavera? Como é que é a forma que o irmão Rogério enxerga o trabalho e o serviço prestado pela empresa Água de Primavera à Primavera do Leste? Olha, eu, particularmente, Água de Primavera tem muitas reclamações, mas eu, particularmente, eu não reclamo da água porque a região que eu moro, a gente sempre foi muito bem atendido, né? Então, assim, mas eu vejo muita população reclamando da água de Primavera, até porque quando é feito uma documentação, um contrato, com muitos anos, eu acho que isso aí, ela traz perca e traz prejuízo para uma cidade e para uma população. Porque a cidade vai crescendo e aí ela vai aumentando as taxas, vai aumentando os custos, e quem paga por isso é o consumidor. Essa é uma das grandes reclamações do consumidor, né? E tem também as reclamações aí que a gente vê, vamos citar aqui o colega do senhor, o Marcones Martignago, que, poxa vida, eu também fico pensando como é que pode as Águas de Primavera fazer os buracos nas ruas e não tampar os buracos na rua. É um negócio que, assim, incabível, né? Está no contrato, né? Não tem nada que a Câmara possa fazer para poder cobrar deles, para que seja feito de forma ágil, para a população não sofrer, porque fica intransitável. Na verdade, a Câmara de Vereador, todas as demandas chegam nela. A cobrança é nos vereadores. É o para-choque. Porque o vereador, ele está no meio do povo, ele é um representante do povo, ele é um fiscal do povo. Então, vai todas as demandas no vereador. Mas a gente tem que ter muitos cuidados nessas horas que vai fazer essa documentação de terceirização, de empresa, seja pedágio, seja água de primavera, seja de aterro sanitário, para não ter esses problemas, Dor de cabeça essas dores de futura. cabeça lá na frente. Então, isso que a gente tem que ter muito esses cuidados, porque quando você vai lá e faz um contrato, uma documentação por 35 anos, você pode ter certeza que depois vem esses desgastes, essas reclamações da população, reclamação de água, reclamação de esgoto, reclamação na saúde, reclamação na educação, reclamação no pedágio, tudo chega no vereador. Sim, sim. Bom, irmão Rogério, o senhor chegou na Câmara, né? O senhor é um homem muito simples, um homem muito do povo, né? Tem uma simplicidade no dia a dia, né? Essa humildade que o senhor tem é muito boa de se ver, né? A gente percebe que, às vezes, as pessoas não dão o devido valor ao irmão, porque o irmão é muito simples, muito humilde. Mas o irmão Rogério fez algumas parcerias que têm dado frutos para a Primavera do Leste, né? Nós vamos falar aqui das suas idas a Brasília, das suas idas em Cuiabá, principalmente a parceria que o senhor fez com o Thiago Silva, que tem trazido coisas muito importantes para a cidade de Primavera do Leste. É muito bacana a sua pergunta. A gente, quando é eleito, a gente se preocupa em trabalhar juntamente com a gestão, porque a gente quer o melhor para a nossa cidade, né? Porque a população acreditou e confiou numa renovação. E eu me esforço para trabalhar juntamente com o executivo para fazer a diferença. Onde eu fui para Cuiabá, buscar ali um apoio, uma parceria com o deputado Thiago Silva, onde o deputado Thiago Silva faz parte do mesmo ministério meu, evangélico,
E ali a gente tem 2 deputados. Nós temos o deputado Sebastião Rezende e temos o deputado Tiago Silva. E o deputado Tiago Silva nos atendeu muito bem no seu gabinete, fez uma conexão ali, uma parceria que realmente ele estaria contribuindo, abençoando, ajudando Primavera do Leste. E eu disse para ele, levei meus projetos ali, o primeiro projeto que eu levei para o deputado foi da saúde. Em nenhum momento ele mediu esforço para nos abençoar com o nosso ofício, com a nossa demanda, com o nosso projeto que nós levou ali da saúde de Primavera do Leste para ajudar a gestão Sérgio Manique. Então, me sinto assim honrado a trabalhar ao lado do deputado Tiago Silva, que é um deputado muito atuante, é um deputado que tem feito excelente trabalho dentro do estado de Mato Grosso, e tenho certeza que Primavera do Leste não é diferente, tem atendido aí com todo amor e todo carinho, e tem atendido muito bem, com emendas para a saúde, emenda para a Secretaria de Obra, emenda para a Secretaria de Agricultura Familiar, e é um deputado que tem trazido aí emenda não só para o vereador Irmão Rogério, mas também para a vereadora Maria do Supercompra. Ela chegou ali levando seus ofícios e ele tem atendido muito bem a nossa cidade de Primavera do Leste. Então, é um deputado que realmente merece o meu respeito e vou estar ali vestindo a camisa e defendendo o nome dele e vamos eleger ele novamente para dar continuidade com a gestão e com Primavera do Leste e com esse povo que ele fez esse compromisso de todo ano mandar uma ambulância para Primavera do Leste, para o vereador Irmão Rogério. Está cumprindo. Está cumprindo. Esse é o deputado. Fala e cumpre. Então, nós já temos 2 ambulâncias. Com certeza, o deputado nos prometeu que todo ano tem uma ambulância para a Primavera do Leste. Coisa boa. Eu vi esses dias, ele trouxe também cursos, né, que atingem as pessoas, melhora a qualidade de vida, qualifica a população, então a população tem condição de ter um salário melhor. Como é que o senhor vê essa atuação do deputado? O deputado é de Rondonópolis, então eu conheço muito bem, né, meu amigo desde os 18 anos, a gente trabalhou junto no Real Supermercado. O Thiago é um deputado da educação, né? É um cara que investe muito na educação, faz muito pela educação, e ele trouxe para a Primavera esses cursos que eu achei muito, muito bacana. Fala sobre isso, como é que foi? Na verdade, ele é um deputado que ele não visa só Primavera, ele tem feito aí um excelente trabalho em várias regiões, né? É um deputado simples, é um deputado aí que humano, é um deputado parceiro. Tem trazido aí para a Primavera do Leste vários investimentos, com cursos, igual você falou, com curso, qualificação, com tecnologia. Agora mesmo, ele mandou 1,5 milhão, já está pago, para a saúde de Primavera. Olha que coisa bacana. Isso é muito importante, você né? Entendeu? A semana passada, ele esteve aí entregando para a cultura um instrumento, uma banda, no valor de 300 mil. Eu até comentei com alguém aqui. Teve também ali na Secretaria de Agricultura Familiar, entregando vários equipamentos também para a agricultura familiar. Os pequenos produtores. Os pequenos produtores. Então, um deputado desse merece nosso respeito. Tem feito a diferença dentro do estado de Mato Grosso e Primavera do Leste, ele tem investido bastante. Então, o que nós podemos dizer a um deputado desse? Gratidão. Muito bom, muito bom. E o senhor também fez algumas viagens em Brasília. E como é que foi o resultado dessas viagens de Brasília para o senhor? Em Brasília, graças a Deus também as portas abriu. Às vezes que eu fui ali na secretaria, a gente foi muito bem recebido. Inclusive, a gente falando da agricultura familiar, a gente trouxe um trator também com o nosso senador, Jaime Campos, que também é do mesmo grupo nosso, do mesmo partido União Brasil, onde eu estive ali juntamente com o vereador Rafael e o Sérgio Crocodilho, levamos um ofício ali, e ele deu ali, fez o pagamento, foi pago, já está aqui em Primavera do Leste, um trator, no valor de 2 milhões, onde a gente colocou ele na feira lá e fizemos até algumas matérias e mostrando que foi uma emenda do nosso senador, Jaime Campos. Veio para a agricultura, para o secretário de Agricultura, né? Para a Secretaria de Agricultura Familiar. Coisa boa. O Jaime Campos é um político muito querido pelos vereadores, pelos prefeitos, porque ele tem um jeitão muito simples de lidar com as coisas e também de cumprir, né? Ele promete também e faz chegar.
Já tem uma história política aí, né? E Júlio Campos, Jaime Campos aí, é uma família dos Campos aí, né? Que já tem um currículo aí avante, né? Já vi aí de governador, de deputado, de senador. Então tem uma história muito bacana dentro da política, né? Uns homens aí muito respeitado e tem serviço prestado, né? Quem tem serviço prestado, ele dá continuidade, né? É coisa boa. Nós estamos partindo para o final. Eu queria falar da sua atividade profissional, né? O senhor citou aqui, quando estava falando de aterro sanitário, da sua experiência para com sucata, reciclagem. O senhor tem uma empresa que trabalha com isso, né? A gente já tem uma boa experiência nesse ramo aí. Quando eu cheguei aqui em Primavera do Leste, a gente montou a mercearia, né? Que eu tinha minha esposa e os filhos para empregar eles, para não precisar trabalhar desempregado. E eu fui mexer com outra atividade que seria na reciclagem, no ramo da reciclagem, né? Do ferro velho, da sucata. E graças a Deus, assim, a gente tem uma boa experiência. Já tem aí quase 20 anos que a gente mexe com esse ramo da sucata. E é um ramo bacana. Você tá trabalhando nesse ramo, você está até limpando a cidade. Sim, sim. Está até limpando a cidade, Sim. porque... É uma atividade necessária para a cidade, né? É uma atividade necessária e fomenta o comércio. Hoje, Chico, eu tenho ali 4 funcionários, mais o posto de gasolina, mais a nota, mais o avará, mais o contador, mais o caminhão. Então, assim, a gente está empregando também. Sim. É uma empresa pequena, mas está fomentando o comércio. Pequena, mas o objetivo social dela é muito grande, né, irmão Rogério? Você consegue tirar... as pessoas... Tem muito catador, muita gente que vive disso. Como é que funciona isso? Só para a gente entender aqui em Primavera. Então, igual nós falou, fomenta o comércio. Quantas famílias vai ali que vende sua latinha, vende seu alumínio? São muitas famílias. O seu maior cliente é quem? Cata latinha ou o tipo de sucata? É o catador da latinha. É. Quantos você acha que tem? Quantos catadores de latinha que tem aqui? Ou que é seu cliente ou que está na cidade? Esse ramo da sucata, ele é um ramo bom e muito forte. Hoje nós temos vários depósitos em Primavera do Leste. Tem sucatão agrícola, tem azeira, tem ali na Florianópolis, tem Primavera 3, tem muitos aí. Tem vários aí nessa mas eu falo assim, aí. o catador de latinha, o senhor tem ideia quantas pessoas são envolvidas que vão lá, por exemplo, seu cliente, quantas pessoas que o senhor tem cadastrado lá que cata latinha, que vai levar, são, sei lá, 50, 100 pessoas no universo de Primavera? É mais ou menos isso aí, umas 100 pessoas, hein? Porque são muita gente, muitos. Coisa boa, senhor. São muitos. Coisa boa, irmão. Graças a Deus ali, a gente já tem uma amizade boa nesse segmento aí. E a gente compra também a sucata do ferro velho, a gente compra o alumínio. Eu só não mexo com plástico e papelão, porque é o espaço, é um outro maquinário. Tem que ser um espaço maior? Tem que ser um espaço maior. E eu sempre gostei de mexer no ramo do ferro velho e do alumínio. E isso aí dá uma fomentação muito boa. Que coisa boa. Muitas famílias vai ali, muitas famílias. Que coisa boa. Então, assim, a gente tem uma clientela muito boa, graças a Deus. Eu sou grato a Deus por essa porta que Deus abriu. Sim. E tua família trabalha tudo lá? Trabalha ali. Eu tenho 2 genros, minha esposa e mais 2 funcionários. Coisa boa. Irmão Rogério, o que a população de Primavera do Leste pode esperar desse vereador? Nós temos aí mais 2 anos e meio de mandato, né? O que a população pode esperar do irmão Rogério? Sei que o irmão Rogério é um vereador próximo da população, principalmente da sua região ali, da região do São José, está sempre presente, resolvendo os problemas, resolvendo as demandas, buscando soluções. Mas o que a população de Primavera do Leste pode esperar mais desse vereador? Então, Chico, é bacana a pergunta. Nós somos vereador da cidade, vereador do povo, né? Porque esses dias o rapaz falou para mim, mas você é vereador só da igreja? Eu falei, não, eu sou vereador de Primavera do Leste, da nossa cidade de Primavera do Leste. Nós estamos os 4 cantos da cidade. Visito todos os bairros. Não tem especificamente trabalhar para o meu bairro, eu trabalho para a cidade de Primavera do Leste. Sim. Assim como a população acreditou e confiou em nós, eu vim aí para uma renovação e trabalhar com sinceridade, com honestidade e fazer a diferença. Estou me esforçando para fazer o melhor. Dentro desse 1 ano e
e 5 meses, a gente já tem trabalhado aí, se esforçando mesmo. É um grande desafio. É um grande desafio. Porque são 15 vereadores, cada um tem uma forma de pensar, uma personalidade, mas graças a Deus ali, a gente tem trabalhado com a harmonia, com os colegas vereadores ali, com essa harmonia com o executivo, para fazer a diferença. Porque eu sempre prego isso para meus colegas, que a nossa Câmara de Vereador veio uma renovação, e nós tem que ser diferente. Tem que ser diferente, porque a gente ia visitar ali, acompanhando as gestões passadas, era muito feio. Muitas brigas, um caçando mandado do outro, passou o GAECO por ali. Muitas... Não, então querendo transformar isso numa baixaria de novo, né? Uns pedidos de cassação de mandato que também só vejo que é palanque eleitoral. Mas isso aí, a gente não pode enfraquecer hoje o Executivo, o Parlamento. Por quê? Porque se a gente voltar o passado, é muito feio. E a população que colocou nós ali acredita e confiou que essa gestão é renovação. Então, a gente traz essa mensagem para os nossos colegas vereadores trabalhar com sabedoria, com estratégia, políticas com resultado, políticas positivas, fazendo isso que nós estamos fazendo, buscando emendas para ajudar a gestão, fazer uma gestão diferente, mostrar que nós somos diferentes, mostrar que a Câmara de Vereador ela tem que ser realmente uma casa de lei, que tem que ter esse respeito um com o outro. E a gente não foi ali para caçar mandato de nenhum colega vereador, né? A gente está ali para representar a população e fazer a diferença, mostrar serviço. Muito bom. Rogério, eu quero agradecer demais assim, a sua vinda aqui. O senhor é um grande amigo, como eu disse aqui várias vezes, um homem simples, mas muito trabalhador, faz as coisinhas tudo muito certinho, costuma atender as pessoas, é um homem que todo mundo é acessível a todo mundo, né? Então, quero agradecer a sua presença aqui, nos deu muita honra de estar aqui, e a gente vai acompanhando aí o mandato, né? Vamos tocando a vida. E aí o senhor está com a palavra aí para poder mandar uma mensagem para a população do jeito que o senhor quiser. Chico, para mim é uma honra fazer parte aqui hoje desse cenário seu, do MT Notícia, que tem aí fazendo um bom trabalho para o Primavera do Leste também, juntamente com a gestão aí. Isso é importante para a Primavera do Leste, a divulgação, a tecnologia, e dizer à população que pode acreditar e confiar nesse vereador irmão Rogério, que é o vereador do povo, é o vereador que está aqui para fazer a diferença. Estamos se esforçando e vamos fazer o melhor para atender a nossa cidade de Primavera do Leste e fazer políticas públicas e política com resultado. Tá certo. Obrigado, irmão Rogério. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e a gente volta já no próximo episódio do NMT Conversas aqui, o podcast do Notícia de Mato Grosso.